Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Então vamos lá, ó. Vamos começar então o nosso conteúdo, já voltando para o que a gente estava falando antes de começar, antes de prosseguirmos com as revisões aritméticas, ok? Então a gente vai ver a parte de introdução à física, que já equivale ao capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso livro didático. E nele vamos falar hoje sobre os instrumentos de medição, que não é muita novidade. A gente já tinha falado deles antes de ficar focando apenas na nossa parte de revisão aritmética, né? Porque teve a pandemia, então a gente ficou fazendo as atividades apenas disso. Então, para esse mês, a gente vai ficar trabalhando apenas a parte de instrumentação, instrumentos de medição, certo? Então, voltando aqui, a gente vai ter na parte da introdução à física justamente isso, a medição. Por quê? A medição ela ocorre o seguinte: se a gente precisar considerar uma grandeza física, qualquer que seja ela, ou seja, tudo aquilo que for possível de medir. E se for possível de medir, quer dizer que a gente consegue medir porque tem algum instrumento para isso. Então, a gente vai tendo lá desde o início dos primórdios da humanidade, o ser humano já foi intimamente, assim, timidamente, na verdade, colocando as ideias, vendo, tinha o dia, a noite, tinha corpos leves, pesados, tinha distâncias curtas, objetos de tamanhos diferentes, e isso tudo com o tempo, com o desenvolver da civilização, fomos considerando o quê? As grandezas que hoje são as nossas principais, a base, que é a massa, o comprimento e o tempo. O tempo principalmente foi o primeiro, na verdade, né? Porque se você for observar, a gente tem, desde o começo, o Homem das Cavernas, ele fazia o quê? O primeiro relógio era o relógio solar, aquele que você colocava o quê? Um pedaço de estaca no solo e observava a sombra que o sol fazia nessa estaca. E aí você ia tendo o que? À medida que o dia ia passando, o sol ia ficando numa posição diferente e a sombra ia mexendo. Quando estava meio-dia, não tinha sombra. Por quê? Porque o sol estava justamente acima da estaca e aí não formava sombra. E aí depois, né, com o decorrer da tarde, que o sol ia se pondo, a sombra ia passando para o outro lado, e aí a gente vai tendo o conceito de tempo, que é um dos primeiros a serem trabalhados na história da humanidade, certo? E aí você vai tendo o seguinte, que a parte de distância, comprimento, massa, isso daí também foi importante, porque à medida que foram se formando as civilizações, fomos usando esses conceitos. E claro, as civilizações, as tribos, tudo isso aí foi expandindo, né, porque a gente conhece como cidades, reinos, e tinha que ter um padrão necessário para isso daí. Nesse padrão, o que seria utilizado? Bom, a massa, o que a gente usava para medir a massa teria que ser uma massa padrão. A distância que a gente convencionasse, que o que é hoje o metro, teria que ser uma unidade padrão também. E o tempo também, como foi evoluindo, a contagem do tempo, né, passamos por diversos outros objetos, também foi tendo uma padronização. E aí chegamos nas unidades básicas que a gente tinha visto bem aqui anteriormente, que era o quê? O padrão da massa se tornou o quilograma, o da distância ficou o metro e do tempo ficou o segundo. E aí vem os derivados, né? A quilograma, que hoje a gente pode utilizar, por exemplo, para um comprimido, miligramas, para uma pessoa, quilogramas, para alguns objetos também comprimidos um pouco maiores, grama, a distância, metro, aí vem os derivados, centímetro, milímetro, o tempo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Então isso daí vai formando o nosso sistema. E claro, esses sistemas padrões aí também eles evoluíram muito. O que convencionava ser o padrão em determinada época, como o quilograma padrão, com o tempo ele foi se aprimorando e hoje é bem mais preciso. Hoje, antes as referências dessas grandezas eram materiais assim bem físicos, palpáveis que poderíamos, né, realmente visualizar. Hoje, praticamente o padrão de massa, distância e tempo, eles vão muito mais para o campo da mecânica quântica. Mas para a gente não vai afetar nada, certo? Isso daí. A gente tem que saber que a massa, o padrão é o quilo, o comprimento vão ser metros e o tempo vão ser segundos e seus derivados. Então, lembrando, né, o primeiro deles foi o tempo e com o tempo, claro,
as instrumentações foram se aprimorando, fomos criando o quê? A divisão do ano, já que ia se repetindo, né, as estações do ano iam se repetindo, o pessoal percebeu que tinha ciclo, e aí convencionou deixar as 4 estações, sendo que o que a gente chamaria de ano, e isso daí convencionou também o que? O calendário, certo? Para medições de tempo, a ampulheta, que é esse reloginho de areia aí. Temos também o desenvolvimento dos relógios analógicos, digitais. Hoje em dia tem muito, certo? Tem até relógio atômico, certo? Estou falando sério mesmo, tem relógio atômico. Então foi se aprimorando muito. Inclusive também tem a ideia de que o calendário não é como a gente já conhece hoje, né? A gente conhece ele em 12 meses, mas na verdade ele era distribuído muito antigamente em 10. Por isso que os últimos 3 meses, os últimos 4, tem a ver o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 7, 8, 9, 10. Mas aí, enfim, no meio do caminho lá mudou isso aí no decorrer da história e ficou 12 meses para um ano, cada mês com 30, 31, né? Fevereiro com 28 e é o padrão que a gente conhece hoje. Então, você vai vendo que as unidades de tempo elas vão mudando com o tempo, à medida que tendo vai passando o tempo, vai tendo evoluções, vão tendo novas ideias, certo? Atenção, se você chegar em alguma parte do vídeo que não tiver compreendendo, você volta um pouquinho para poder acompanhar a linha de raciocínio, certo? E aí você vai compreender o que vai ter. Lembre-se, esse é o assunto que a gente vai ver agora no mês de maio, depois a gente vai fazer muito exercício, certo? Para poder fixar isso daí mesmo, ok? Esse conteúdo provavelmente em sala de aula a gente vai revisar ele de maneira muito rápida e aqui é onde a gente vai ter a maior parte dos detalhes mesmo e até para fazer as nossas novas notas do segundo bimestre aí, certo? Então dando seguimento aqui, a gente vai tendo o seguinte com eles. Vamos ver. A gente pode ter a questão do tempo e, claro, outros instrumentos também para massa, né? Você vai vendo os instrumentos de massa e aí você vai vendo como é que eles ficavam. Aí você vai tendo isso daí, ok? Você vai tendo a questão aqui de colocar ele dessa maneira, certo? E aí a gente vai tendo os padrões do que? Os instrumentos para medir comprimento, para medir massa, que seria justamente o que? A régua, a fita métrica, trena. Para medir massas, geralmente balanças. E balanças de vários tipos, balança analítica, balança digital, todas elas a gente vai tendo uma maneira também de medir a massa para saber se um corpo é mais ou menos pesado do que outro, se ele é maior ou menor do que outro, né, se for no caso do comprimento. E aí a gente vai seguindo eles aqui. E aí a gente vai tendo também que toda grandeza física, como a gente falou no início, é o que é possível de ser medido, mensurável. E tem um instrumento ou instrumentos que são próprios para a sua medição. Outros, por exemplo, a gente falou agora já da régua, falamos da balança, falamos do relógio, dos vários tipos de relógio, né? E a temperatura, a medida do quê? Com o termômetro, que é bem conhecido de vocês. Atualmente está sendo muito falado, né, para poder, nesse período de pandemia, saber se a pessoa está com febre ou não. A corrente elétrica, que é usada um amperímetro, quem conhece, tem parente eletricista, ele vai saber o que é isso daí. E força, que é o dinamômetro. Né? Aqui temos a imagem deles, para você visualizar, que eles podem ser utilizados aqui perfeitamente. Quem é cada um aí, né? Tirando o termômetro, que vocês devem conhecer, porque enfim tem até uma ajudinha ali do grau Celsius, a gente vai tendo também outra coisa. Aqui tem o dinamômetro, que está aqui muito sofisticado. O dinamômetro é esse daqui, que a gente está vendo aqui, está muito sofisticado. Quando eu apresento ele para vocês em sala de aula presencialmente, vocês não vão nem reconhecer o Power Heavy, viu? Outro aqui, esse cheio de fiozinhos aqui, é o amperímetro. O amperímetro, ele mede a corrente elétrica. Também tem um lá no laboratório de ciências, é possível também visualizá-lo, né? Certo? Corrente elétrica bastante usada. Então a gente vai tendo o seguinte: todos os objetos, esses daí, todos eles para poder, quando você compra eles, a intenção é medir. Se você comprar 2 réguas de fabricantes diferentes, elas têm que vir com o mesmo tamanho, com a mesma metragem, mas é possível que haja uma certa diferença. E aí, por isso, a gente diz que todos os instrumentos eles têm que estar corretamente calibrados, ou seja,
Se eu vou vender algo em centímetros, eu tenho que usar o centímetro padrão, que é derivado do metro padrão. É 1/100º do metro padrão. Então eu vou ter ele calibrado, ajustado para medir a temperatura. Se eu pegar um termômetro descalibrado, não vou saber se a pessoa está com febre ou não. Vou saber que ela pode estar quente ou menos quente, mas não vou ter uma especificamente. Ó, o ser humano, por exemplo, com 36 graus e meio, ele está ok. Mas quando ele está acima de 37,5, ele já é considerado febril. E isso porque ainda vai ter uma questão de erro que a gente vai ver mais na frente. Então, ia ser tudo muito confuso se a gente não tivesse o quê? Um padrão. Tudo tem que seguir uma regra. Então, todo instrumento é uma regra. Imagina você comprar um relógio que ele dá meia-noite, enquanto, na verdade, no nosso mundo aqui, ele é o quê? Tá 11 horas. Ele atrasou 1 hora. Isso aí dá um problema danado se você for realmente trabalhar olhando para o relógio, contando o tempo. Como é que ficaria? Não fica legal, né? Então, se a gente tiver um instrumento calibrado, a gente também tem que considerar que tem um erro devido ao quê? A pessoa que está utilizando. A pessoa que está utilizando pode usar um instrumento de medida incorretamente. Certo? Vamos medir um evento. Aí eu aciono o cronômetro e eu perco um pouco da minha atenção. Na hora que termina o evento, eu travo ele. Eu posso ter medido o tempo certo, mas também posso ter o quê? Tido tempo de reação. Eu posso ter algum erro. É possível. Então, outra coisa também é a utilização contínua do instrumento de medida. Se você utilizar muito o instrumento, com o tempo ele fica desregulado. É possível também. Principalmente esses que são mais tecnológicos, né? O termômetro, com o tempo ele vai falhar, certo? O amperímetro, com o tempo ele não vai medir corretamente porque as peças estão desgastadas. Agora não, uma régua você comprar e você não quebrá-la, ela vai medir sempre a medida certa. Então, mas alguns instrumentos eles passam realmente por um desgaste. Isso daí faz com que eles causem um erro, certo? Então todo e qualquer instrumento vai depender disso daí. Quem estiver realizando a medição e o desgaste. Quando eu passei uma atividade para vocês em sala de aula, que era justamente para medir o tamanho da sala, e eu falei, criei uma régua, não estou sem régua, usa o caderno, porque o caderno a gente sabe a medida do caderno. Então você coloca ele em fileirinha e vai tirando 27,5, 27,5, 27,5, que era o comprimento a altura do caderno. 27 centímetros e meio, você ia fazendo e você tirava. Algumas respostas vieram de um jeito, outras vieram de outro, alguns vieram iguais, que eu acho que foi que um ajudou o outro, enfim. Vai tendo tudo isso. Então é possível sim, numa medição sempre tem erros. Então até agora revisando, esses 30 segundos aqui resumem bem a aula. A gente já falou dos instrumentos de medida, das grandezas físicas e que, mesmo com um instrumento adequado, é possível sempre um erro pequeno. Por exemplo, uma pessoa vai numa balança daquelas que tem um ponteiro, ela pode ter a balança marca 50, 51, a pessoa marca 50 quilos numa balança. Aí ela vai ter o quê? Pode ter 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, porque você vai em outra farmácia e consegue outra medida, porque ela não tem uma certa incerteza. Se você vai em outra balança agora digital, que ela dá 50,8, opa, aí você tem maior precisão, você sabe que tem 50 quilos com certeza. Agora você pode ter 50 quilos,7 ou 50 quilos,9, quase 51, mas você está sabendo a incerteza, né? Você vai vendo que o instrumento melhor calibrado também oferece o quê? Menor quantidade de erros. É um teste até qualitativo, de qualidade, certo? Agora o interessante também é uma grandeza que é usada, que é o chamado ano-luz. Ano a gente já conhece como unidade de tempo. E o ano, praticamente, a gente conhece como unidade de tempo desde sempre, mas na astronomia se usa muito o ano-luz. E na verdade ele é o quê? Uma unidade de comprimento. Ele na verdade é a distância percorrida pela luz no período de um ano. Ou seja, a luz tem uma velocidade enorme e quer saber quanto ela vai percorrer em um ano. Isso vai dar uma distância absurdamente grande. Como essa distância é absurdamente grande em metros e quilômetros, convenciona-se ano-luz, porque realmente não faz muito sentido, ele vai ter um número muito extenso, certo? Olha aí, o ano-luz é uma unidade de distância usada em astronomia e ele corresponde à distância que a luz leva para percorrer no vácuo no período de um ano. O vácuo é o quê? O espaço, o vazio, não tem nada, não tem oxigênio, não tem nada, não há nada, porque se você for perceber, né, você vai mexendo as mãos, você vai notando que você vai deslocando o vento. No espaço, realmente é o vazio, que a gente chama de vácuo, certo? Outro erro bastante comum é o erro de paralaxe, que é um erro devido à visão do observador.
na qual ocorre um deslocamento aparente quando se muda o ponto de observação. É o seguinte, você pega um lápis e bota ele na sua frente. Segura, estende o seu braço com uma caneta na mão e você olha para ele. Agora você vai olhar da seguinte maneira. Você olha fechando um olho e deixando o outro aberto. Pronto, você já vai ter uma imagem. Grava bem na sua cabeça essa imagem. Aí você vai agora trocar. Você fecha o outro olho que estava aberto e abre o que estava fechado. Você vai perceber, ó, e fica alternando. Você vai perceber que você tem dois tipos de visão diferentes, como é mostrado aqui nessa figura, ó. Se você observar essa foto aqui, a partir do ângulo da visão do olho esquerdo, a pessoa está apontando o dedo na frente e observando só com o olho esquerdo ela tem uma visão. Se ela alternar, ela já vai ter outra. Então, porque na verdade cada olho observa de uma maneira, né? E no nosso cérebro as imagens se combinam e, claro, uma delas sai mais favorecida, mas não sai igual como se você estivesse vendo com um olho só. Então, o erro de paralaxe é esse erro, é possível na medida também. Você vai pegar algo e medir na fita métrica, dependendo da sua visão, você pode achar que já terminou ou que está faltando algo a mais. Então, você vai tendo todas essas condições, certo? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje e vai ficando por aqui. Mas aí você já vai acessar os exercícios amanhã, certo? E lá tem especificando tudinho o prazo. Vamos agora danar a fazer exercício desse conteúdo, ok? Então, um abraço a todos e tchau!